ao painel de discussão, que dispõe também de 30 minutos e que tem a moderação de Martim Silva, diretor adjunto do Expresso, e as participações de Alexandre Castro Caldas, da Universidade Católica, José Santos, da Multicare, Paula Teles, do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, e Rui Coutinho, da Nova SBE. E a partir deste momento, quem conduz os trabalhos é Martim Silva, do Expresso. Muito obrigado. Não tem microfone aqui. Espero que tenha. Bom dia, muito obrigado a todos que estão presentes. Eu estou certo que acharam tão interessante este conjunto de oradores. Eu fiquei a pensar nos semáforos, por exemplo. Nunca tinha pensado nisso, mas eu próprio já tenho dificuldade, e acho sempre que sou novo, em atravessar muitas das artérias de Lisboa. Houve imensos exemplos bons. As 4 intervenções do João, da Ana, do Miguel e do Carlos foram ótimas, tal como a primeira do CEO da Fidelidade. Obrigado aos elementos do painel que aceitaram estar aqui comigo hoje. Eu sou do jornal Expresso, chamo-me Martim. Obrigado a quem assiste e quem tem a paciência de estar aqui. É bom ser o último painel da manhã, porque a assistência já está a fervilhar de ideias e já ouviu muita coisa interessante. É mau porque há quem comece a pensar no almoço e, portanto, é da vida. Obrigado à Fidelidade, obrigado à AIP por esta valorosa iniciativa que junta nestes dias, neste espaço, dezenas de oradores qualificados a apontar pistas e caminhos para o futuro. Nós no Expresso há anos que já nos dedicamos a fazer este tipo de conferências, naturalmente com outra dimensão, sobre temas como a longevidade, a saúde, o bem-estar, as cidades e a mobilidade. Este é verdadeiramente um tema central das nossas vidas e hoje aqui, neste painel, junta-se tudo. Todos estes temas de que eu estava aqui a falar. Os desafios da longevidade são muitos numa sociedade em que se vive cada vez mais tempo e aliam-se aos desafios de construirmos cidades de futuro mais próximas e amigas de quem nelas habita. O que é que estamos a fazer? O que nos falta fazer? Na medida em que vivemos cada vez mais, mas como viver melhor no tempo que nos resta. Vamos à discussão. Eu vou propor 2 coisas aos meus convidados. O microfone que faltava está aqui. Cada um tem um. Tem? Tem todos microfone. Este é o primeiro desafio que eu vos proponho. Cada um tem um microfone. O ideal é que eu não fale mais neste debate. Vocês vão falar entre vocês. Têm experiência e conhecimento suficientes para isso e, portanto, quanto mais diálogo, eu também acredito que mais frutuosa é a discussão. O segundo desafio é precisamente que partamos do que ouvimos nestas intervenções, que eu também acho que foram muito úteis, porque ouvimos intervenções relacionadas com o que as autarquias estão a fazer, com o que as instituições de saúde estão a fazer, com o que os investigadores estão também a lidar. Professor Castro Caldas, bom dia, muito obrigado. É um gosto que esteja aqui connosco. Eu queria começar precisamente por si. Revele-nos aquilo que eu ainda não descobri. Como é que podemos envelhecer saudáveis? Não sei se está a funcionar. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Acho que a discussão deste tema não tem fim. Temos que a fazer, ir fazendo, naturalmente. Ficamos muito agradados sempre por ver a ponta do iceberg, que felizmente existe. O iceberg está de fora e vimos muita coisa boa. A minha preocupação, enquanto médico, e seja do ponto de vista do utilizador da terceira idade, começo a pensar no fundo do iceberg, que é mais complicado, quando as pessoas... E que há uma pergunta que nós fazemos ao longo da vida, o que é que nós estamos aqui a fazer? Para que é que isto serve? E quando se chega a esta idade, essa pergunta torna-se muito mais difícil de responder. E essa pergunta é que nós temos de ser capazes de ajudar as pessoas a encontrar respostas. O que é que estão aqui a fazer? E, portanto, nós podemos oferecer facilidades de vida que naturalmente estão a ser feitas cada vez há mais. O isolamento social e a mobilidade, como falava o colega de Matosinhos. Tudo isso é importante, mas muitas vezes não vamos ao âmago da questão íntima de cada pessoa, que é ser capaz de lhe dar a resposta de um objetivo. E, portanto, nós temos de ser capazes de criar a oportunidade das pessoas terem objetivos e de se sentirem úteis para a sociedade.
E essa é que é a grande dificuldade. Eu acho que é necessário criar, porque isto é uma brecha que não foi discutida aqui, que talvez valha a pena, é que os 20 anos de perspectiva de vida de um reformado podem ser de extrema utilidade, porque tem uma experiência de vida importante e a sociedade despreza completamente esse valor. E era preciso criar, de facto, objetivos, as perguntas, as críticas que as pessoas acumularam ao longo da vida, que é o que é que isto eu não devia ser assim, isto devia ser assim de outra maneira. Mas deixe-me tentar perceber como é que isso se faz um bocadinho melhor, porque uma coisa é falarmos de políticas públicas concretas no tempo dos semáforos, do isolamento dos idosos, mas responder a essas questões mais metafísicas, se me permite a questão, é obra das políticas públicas. Como é que elas fazem isso? Como é que se pode fazer isso? Eu acho que é obra das políticas públicas, porque isto é necessário criar espaços que permitam às pessoas fazerem isso. As pessoas têm... Isto é um processo bottom-up, não é um processo top-down. E, portanto, é preciso criar as oportunidades. Por exemplo, uma coisa recente que acontece em Lisboa é a grande discussão que está a acontecer sobre o Jardim de Campo de Ourique. Vai ser destruído o Jardim de Campo de Ourique para pôr a estação metropolitana. O Jardim da Parada, é esse que está a falar? Sim. O Jardim da Parada é um ponto de encontro das pessoas, de geração de objetivos, pessoas que vão jogar as cartas, pessoas que vão se encontrar e criam eles próprios, aquilo é um objetivo de vida. Isso que temos que criar condições para que as pessoas tenham oportunidade de encontrar objetivos. Isso é fundamental. Mas então o que me está a dizer, usando precisamente a questão do Jardim da Parada em Campo de Ourique, é que as políticas públicas hoje em dia não têm esse input na sua equação de decisão. Muitas vezes falta um bocadinho de consultar as pessoas e perceber o que é que as pessoas querem e do que é que as pessoas gostam. Isso é fundamental. Alguns casos são feitos. Sim. Mas muitas vezes os indicadores que se vão retirar à população são importantes, mas não se chega a este ponto de perguntar à população qual é que é o seu objetivo na vida. E isso é fundamental, eu acho que é fundamental. E quando diz que é bottom-up, é porque não é só uma questão do governo decidir, seria que das autarquias, das associações, da sociedade civil? Todo este processo é descentralizado, não pode ser central, porque é diferente ser transmontano ou ser algarvio. Em cada sítio as pessoas funcionam a vida de maneira diferente. Portanto, aí quanto mais próximo o poder de decisão estiver das populações... Tem que ser juntas de freguesia, do meu ponto de vista. Juntas de freguesia? Exatamente. Temos 3.000 e, portanto, aí de facto estão muito próximas das pessoas. Vamos passar, e eu mantenho-lhe o desafio, sempre que se quiserem interromper ou colocar as chegas, feel free to do it. José António Santos também se mexe nesta área da saúde, diretamente, tal como o professor Castro Caldas. Ele falava aqui da necessidade de respondermos à questão do objetivo dos reformados, do objetivo de vida. Como é que nas nossas sociedades nós podemos valorizar os mais velhos? Estamos a ouvi-lo. Bom, em primeiro lugar, deixe-me agradecer o gentil convite à organização para este evento. Não sei se é pelo facto de eu representar uma companhia com tanta longevidade, que foi fundada em 1808, provavelmente foi por isso. Queria cumprimentar também aqui os ilustres membros do painel e permitam-me aqui um cumprimento especial ao meu professor, o professor Alexandre Castro Caldas, e também cumprimentar o Martim pela moderação. E também, naturalmente, cumprimentar as palestras anteriores, que foram extremamente interessantes e que demonstraram realmente muito do que já se faz, não só em termos de investigação nesta área, como em termos de aplicação dessa investigação do ponto de vista prático, muito ligado à inteligência artificial, enfim, ligado à tecnologia e à aplicação muito concreta, sem ser em Creta, mas muito concreta já em Portugal e concretamente aqui o exemplo que foi dado da Câmara de Matosinhos e que é extremamente importante. Enfim, eu acho, pegando um bocadinho também no que o professor Castro Caldas disse, este tema da idade, estamos a falar de longevidade e idade, e eu diria que uma das conclusões que temos que tirar é que o paradigma da idade mudou, não é? No fundo, já não é o bilhete de identidade que determina a idade. Eu acho que, no fundo, temos todos que dar razão àquelas socialites relativamente conhecidas, creio que não estará aí nenhuma, que não são convidadas para estes eventos, mas que geralmente escondem a idade e não revelam a idade e não revelam o seu bilhete de identidade. E o que é facto é que hoje em dia já não é isso que define a idade, é o nosso estado funcional. E portanto, os avanços todos que existiram nas últimas décadas... Portanto, está-me a dizer que eu não tenho 50 anos, o que é uma coisa boa.
Exatamente. Obrigado. Agradeço. Seguramente que biologicamente está muito menos envelhecido do que aqui uma pessoa com a mesma idade aqui há umas décadas atrás. No fundo, aquela ideia da passagem à reforma, ou da entrada na terceira idade, não é? O que está convencionado é os 65 anos, provavelmente isso vai ter que ser alterado, não é? Quando isso foi determinado pelas Nações Unidas, há muitas décadas atrás, em 44, salvo erro, a população era completamente diferente, era uma população muito mais jovem, nasciam muito mais criancinhas, a esperança média de vida era muito inferior e havia muito menos pessoas idosas. Embora depois, na equação, há areias na engrenagem, porque é um facto que nós vivemos cada vez mais, mas, por exemplo, eu penso que estou a citar dados corretos, em Portugal, os anos que vivemos a mais, mas com qualidade, são inferiores, por exemplo, aos que existem noutros países. E, portanto, o viver mais é uma coisa boa, mas depois a equação não termina aí, não é? Claro, não, de forma nenhuma. Portanto, esse é que é o ponto nevrálgico. No fundo, há uma estratégia nacional para o envelhecimento. É necessário colocá-la em prática. Pelos vistos, já há alguns exemplos. Mas, enfim, no fundo é isso que é preciso a sociedade assumir. No fundo, eu diria que toda a sociedade avançou no tempo, não é? Por exemplo, hoje em dia os mais jovens estudam muito mais tempo, durante mais tempo, casam-se muito mais tarde, têm filhos a idade mais avançada. No fundo, acaba por ser um reflexo daquilo que se ganhou, que a sociedade ganhou em termos do envelhecimento e dos anos que ganhou, ao fim e ao cabo, à velhice. Só para dar alguns números, e portanto isso é uma realidade com a qual estamos confrontados e temos que viver. Vamos ter que viver cada vez mais tempo com cada vez pessoas mais idosas. Só para dar aqui alguns números também, apesar de tudo, há umas décadas atrás, em 91, a população com mais de 85 anos representava 7%. Em 2019 duplicou para 14% e as estimativas para 2050 é que poderão atingir praticamente 25%. Portanto, no fundo, a sociedade tem que enfrentar este desafio e preparar-se, porque no fundo não está preparado. Cada 4 pessoas terão 80 anos. Mais de 80 anos. Mais de 80 anos. É impressionante. Sim, continua. Não, portanto, quer dizer, no fundo, terá que essa tal estratégia para o envelhecimento ativo, enfim, que está no papel, mas tem que passar à prática. Já foram dados aqui vários exemplos. Naturalmente passa pelos estilos de vida, no fundo de certa forma foi a melhoria do estilo de vida, a melhoria das condições de vida, das condições de salubridade, de habitação, a melhoria da alimentação, a melhoria dos cuidados de saúde e fundamentalmente o acesso aos cuidados de saúde e até mesmo as próprias condições de trabalho que fizeram com que as pessoas vivam muito mais tempo. Portanto, no fundo, de certa forma, eu diria quase democratizou-se o envelhecimento. Agora, esse envelhecimento ativo, enfim, para além daquelas medidas que já foram aqui faladas e que são óbvias, que é atuar nos chamados determinantes de saúde, portanto, promover o estilo de vida saudável, passa pela alimentação, passa por controlar as situações crónicas, por não fumar, por dormir o suficiente, etc. Passa também por estimular o exercício físico, mas, fundamentalmente, isso também já foi aqui abordado, passa por valorizar a pessoa com mais idade. De certa forma, continua a haver um certo preconceito. Entendo que ainda existe isso? Eu creio que sim, existe uma certa discriminação, uma certa desvalorização da pessoa com mais idade. A pessoa que passa à reforma e já é considerada quase como, enfim, já não é útil. Quando, no fundo, às vezes está no auge das suas capacidades e da possibilidade que tinha ainda de dar muito à sociedade. Podia não se passar as pessoas à reforma e se resolvia-se, mas se calhar criava muitos problemas. Mas, eu acho que era fundamental promover, ou melhor, evitar a exclusão social, que é um dos principais fenómenos que existe. Portanto, as pessoas a partir de uma certa idade acabam por ficar num gueto, como também aqui já foi referido. Eu acho que isso é O colega de Matosinhos falava é um bom exemplo. Por exemplo, a nossa sociedade prepara bem, por exemplo, os cuidados com as grávidas. Enfim, com alguns picos agora menos bons e que foram reportados, mas eu diria que a sociedade prepara muito bem os cuidados às grávidas, prepara muito bem os cuidados pediátricos,
o Plano Nacional de Vacinação, enfim, são exemplos. Os nossos indicadores da taxa de mortalidade infantil, os indicadores infantis são excelentes. Deveria, se calhar, também fazer o mesmo relativamente à população idosa. E isso não é feito. Quer dizer, como referiu o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Matosinhos, toda a gente prepara a casa para a criancinha que vai nascer, etc. Mas ninguém prepara para a pessoa a partir de uma certa idade. Mas ajude-nos a ser um bocadinho mais concreto, e eu já vou ao professor Alexandre, porque eu percebo que quero intervir novamente. O senhor mandava, eu dei-lhe o microfone, mas além disso dizíamos, a partir da manhã o senhor é que decide. O que é que fazia? Temos que valorizar os mais velhos, mas consegue dar-nos, não vou pedir-lhe um programa do Governo naturalmente, mas uma ideia, uma medida, algo que pudesse ser feito, ou que devesse ser feito? Eventualmente uma situação seria, por exemplo, a passagem à reforma progressiva. Ou seja, nós sabemos que as pessoas, quando se reformam, independentemente da sua idade, mas quando se reformam, enfim, sentem-se desvalorizadas, portanto, há um certo idadismo na nossa sociedade e é muito frequente, a partir de entre 6 meses a 2 anos após a reforma, a pessoa entrar, por exemplo, em quadros de depressão. Isso é muito frequente. No fundo, a pessoa reformar-se e ir para o sofá aumenta o risco de demência em 3% por cada ano. Mas o que está a dizer é haver uma espécie de fade-out entre o mercado de trabalho e a reforma? Sim, e eventualmente promover usando aqui um termo um bocadinho médico, um desmame da situação de ativo para a situação, digamos, de inativo, não é? No fundo, para evitar que as pessoas se sintam excluídas. E até porque está demonstrado, enfim, o professor Castro Caldas falará disso muito melhor, com muito mais propriedade que eu, para além do tema da demência, está provado que, enfim, para além das outras medidas que têm a ver, enfim, com os estilos de vida e tudo isso, está provado que estimular o contacto social contribui bastante para diminuir a incidência da demência. E as pessoas muitas vezes, a partir de uma certa idade, sentem que já não são úteis. Muitas vezes, por exemplo, têm até problemas de audição. Uma das questões de desenvolver é detectar e tentar corrigir esses problemas de audição, promover, manter a atividade da pessoa, estimular o exercício físico, manter o contacto social para, entre outras razões, prevenir a demência. Enfim, não antecipando, mas as perspectivas relativamente à demência são relativamente preocupantes. Também, reportando a 2050, estima-se para Portugal, enfim, em termos globais, mas para Portugal, a demência poderá ter uma prevalência de 5% da população. Portanto, estamos a falar de 500 mil pessoas com demência. E, portanto, a sociedade vai ter que se preparar para tudo isso e efetivamente não está preparada, por exemplo, a nível da resposta dos serviços de saúde. Estamos muito organizados hospitalocêntricos. Aliás, verificou-se isso, por exemplo, na pandemia, não é? Os hospitais, às tantas, deixaram de dar resposta. Continua-se a ver, por exemplo, os serviços de urgência completamente sobrecarregados. Entre outras razões, é porque a população com mais idade acorre muito e entope realmente os serviços de urgência. E, portanto, a resposta terá que passar por outras instituições que deem a resposta, passa a redundância. Provavelmente não vão ser hospitais, como nós os conhecemos agora, virados para a doença aguda, virados para a patologia. Os próprios médicos não estão muito preparados para lidar. Eu sei que muitas vezes é um tema tabu, sobretudo quando resvalamos para questões mais políticas, mas isso quer dizer as pessoas trabalharem até mais tarde? Não sei se é trabalhar, eventualmente trabalhar em part-time, eventualmente voluntariado, eventualmente outro tipo de ações que os próprios municípios e que a sociedade em geral pode promover. E, portanto, o fundamental é valorizar a pessoa a partir de uma certa idade, porque ela vai viver muitos mais anos e evitar a exclusão social. Isso é fundamental. O professor Castro Caldas queria acrescentar? Era só lembrar uma coisa muito breve, é que há 80 anos havia 75% de analfabetos em Portugal. 75% de analfabetos não desaparecem num século. Portanto, ainda há neste momento 15% de analfabetos em Portugal em idade laboral. Portanto, é um país de pouca cultura, o que dificulta muito ainda a introdução de sistemas mais sofisticados. Nós estamos a pensar... Daí também o nosso problema de iliteracia também ser muito elevado. Exatamente. Todas as mensagens não chegam às pessoas.
Não chegam, as pessoas não têm capacidade de Mas, por exemplo, nós vivemos uma pandemia em que aparentemente a mensagem chegou e chegou rapidamente às pessoas, ou estou a ver mal? A mensagem chegou porque foi muito televisiva, apareceu constantemente, não é? É preciso que a mensagem seja bem estudada para chegar às pessoas através dos meios mais divulgados. Eu não resisto a perguntar-lhe uma coisa que tinha anotado aqui para lhe perguntar a seguir, mas já que está a falar. Se eu lhe perguntasse assim o que perguntei ao colega de painel, se o senhor mandasse, além de dizer que eram as autarquias que iam dizer, que ideias é que poderia implementar e aplicar no país a partir da manhã? Exatamente, criar um programa de criação ou de empresas ou de instituições que fossem sustentadas pelas pessoas reformadas, sobretudo a pensar no envelhecimento. Um bocadinho aquilo que estávamos a ouvir, de evitar, por exemplo, que as pessoas ocorram aos hospitais. São as pessoas mais motivadas, porque vão ser velhos e, portanto, têm pelo menos 10 anos de vida ativa de boa qualidade, em que podem montar instituições extremamente úteis, podem trabalhar em part-time, receber algum dinheiro por isso, não cair tudo em cima dos jovens desgraçados que neste momento não vão ter hipótese nenhuma de sustentar os mais velhos. Exato. E, portanto, tem que ser esta faixa populacional que vai fazer esse serviço. E, portanto, é preciso criar essa motivação, criar essa faixa de oportunidade de trabalho, criar objetivos nesse domínio para as pessoas, porque estão mais motivadas até porque estão próximas. E, portanto, elas próprias serão as pessoas próprias para fazer isso. Paula Teles, ainda não a ouvimos. Bom dia também, muito obrigado. Bom dia. E damos agora a oportunidade de falar a alguém mais novo, que também é uma coisa boa. A senhora é Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Vamos trazer aqui uma perspectiva, se quisermos, um bocadinho menos centrada nas questões de saúde, que são muito importantes, mas gostava que nos trouxesse o seu olhar para este debate. O que é que nos pode acrescentar? Bom dia, obrigada também pelo convite. Cumprimento naturalmente todos os colegas de painel, dos anteriores dos painéis, as pessoas aqui presentes, e permita-me que também, na pessoa de representação do Expresso, que cumprimento e agradeço a toda a comunicação social, que nos últimos meses, em particular, tem tanto falado deste tema da saúde e da mudança das cidades de futuro. E eu tenho sentido isso porque há 30 anos que falo em desenhar cidades. De resto, o nosso Instituto é isso que faz. Nós desenhamos cidades. O que é desenhar cidades? É pensar na parte do edificado construído, é pensar nas ruas, nas praças, nos jardins, nas casas nem tanto, que não é isso que tanto que fazemos, mas é pensar exatamente de que forma é que nós temos as cidades para elas serem palco, para nós vivermos 100 anos. Mas, pelos vistos, não se faz ainda isso, porque depois chega-se ao jardim do meio Exatamente. de Lisboa, onde estão os reformados a jogar às cartas e acaba-se com o jardim. Exatamente. Portanto, quando estamos neste painel e no anterior, que eu ouvi com muita atenção, todos falaram naquilo que nós trabalhamos, que é eliminar barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Que é isso? É fazer passeios confortáveis, passeios seguros, passeios inclusivos. É pensar todos os dias em fazer percursos nas cidades que permitam que as pessoas mais novas ou mais idosas, grávidas, mais com carrinhos de bebês ou crianças, eu diria que este conjunto de pessoas correspondem, correspondem a 60% da população da OCDE, que se chamam pessoas com mobilidade reduzida, possam ter uma vida condigna e uma vida com liberdade. Eu queria aqui chamar a atenção do seguinte: quem não tem mobilidade, não tem liberdade. Se nós não tivermos mobilidade, nós não vamos ter liberdade. Eu pergunto aqui na sala, quem são as pessoas aqui que vão poder viver até aos 100 anos na sua casa? Tem elevador? Tem rampas? Tem casas de banho para uma pessoa com mobilidade reduzida? Porque aquilo que foi aqui dito e muito bem, pelos colegas que sabem muito mais do que eu de saúde, porque eu sou uma simples engenheira, urbanista, é que nós vamos ter este ciclo de vida cada vez maior, vamos ter cada vez querer ter novos estilos de vida, vamos querer estar no Porto, onde eu vivo, e estar permanentemente a vir a Lisboa, ir ao Algarve, ir a Madrid a um concerto, ou simplesmente ir ter com um amigo que me enviou uma mensagem, que eu conheci pelo Facebook, mas que eu vou ter vontade de o conhecer pessoalmente, e vou querer fazer isto com 70, 80 anos o mais individualmente possível, sem assistência técnica, não é? E, portanto, para isso acontecer, quando eu ponho o pé fora da minha porta de casa,
pensando que a casa já foi pensada e que eu não terei de mudar de casa aos 60 ou 70 anos ou 80, porque senão fico por ficar encarcerada, como é que eu vou ter esse caminho? E por isso é que o nosso Instituto, há um mês atrás, lançou em Portugal, através de uma rede ibérica que foi constituída, a rede de cidades e vilas que caminham, que vamos com os autarcas portugueses trabalhar a matéria da caminhabilidade através de informação, comunicação, formação forte. Da sua experiência, o que é que sente? Que quem está próximo das populações, portanto, nesse caso as autarquias, já está aberto e sensibilizado para o tema, ou é Quer o que eu fica... diga mesmo o que eu acho? Ninguém nos está a ouvir, pode dizer o que acha. Estão aqui claro, muitos então. presidentes de Câmara e que Matosinhos, onde eu sou ex-funcionária e trabalhei lá com muito gosto 10 anos na divisão de trânsito. E se calhar por isso é que saí, porque ao fim de 10 anos eu percebi que tinha grande parte do trabalho feito no entorno da Câmara, de Matosinhos Sul, e que já se pensava nas barreiras, já estava um trabalho feito, mas havia muito a fazer em Portugal. E foi por isso que eu saí e criei esta plataforma que temos vindo a trabalhar. Claro que há muitas câmaras municipais que estão aqui também e que estão preocupadas e estão a trabalhar já nesse sentido. Estão a inverter o pensamento. Sim. Não vamos construir todos os dias e planear cidades para os carros. Até porque temos a parte da descarbonização, temos a parte das alterações climáticas e não esquecer que o Covid e as pandemias surgem também por motivos de saúde pública, não é? Se calhar, também nesse encontro que fizemos, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que nos acompanhou numa reunião de 2 dias de autarcas e de técnicos que desenham cidades, portanto engenheiros e arquitetos, e o bastonário da Ordem dos Médicos fez questão de nos dizer também, e confirma-se aqui, que nós estamos a viver neste momento, a nível mundial, uma pandemia que é a pandemia das doenças mentais. E que nós precisamos de caminhar mais para nós termos mais saúde. Mas se o espaço, se a cidade, se a vila não tem passeios, se tem carros apilhados em todo o lado, se tem barreiras urbanísticas por todo lado, se não tem uma passadeira condigna, uma passadeira com pedrinhas, é uma passadeira para um tacão alto ficar preso. Então, não está a incluir as senhoras que caminham com sapato alto. Já não estou a falar de andarilho. Nós não vemos em Portugal quase ninguém de andarilho na rua, que é uma coisa altamente esquisita quando vamos ao Norte da Europa. Temos pessoas idosas, alegremente, simpáticas e a sorrir, a irem sozinhas ao comércio tradicional fazer as suas compras. Os colegas Portanto, se calhar os mais idosos estão em casa. Sim, mas os nossos idosos estão em casa. E eu todos os dias desenho cidades para pessoas cegas. Quantos cegos é que eu vejo em Portugal? Poucos. Eu diria que 90% dos municípios portugueses, e é obrigatório, não têm marcas de pavimentos para cegos nas ruas, e é obrigatório por lei. É obrigatório por lei em Portugal termos percursos caminháveis com 1,5 metro de largura, sem obstáculos. E onde é que temos isso? Temos Lisboa, que está neste momento a levantar muita calçada, se repararem, junto ao Campo Grande, não é? e a inserir betão no pavimento para melhorar a caminhabilidade. Temos o Porto, que está a fazer isso, temos outros municípios, Matosinhos fez, está em Braga, está em Guimarães. Eu posso apontar aqui, se calhar, 2 mãos cheias de municípios que estão a trabalhar essa matéria. Mas eu continuo a dizer que na maior parte dos municípios, e quanto mais... Mas são 300 os municípios. Somos 300. E quanto mais vamos para a periferia, mais problemas temos, que é justamente onde temos as pessoas mais idosas, com mais problemas, que têm dificuldade em caminhar, mas que querem vir sociabilizar. Porque as tecnologias, e estamos na Smart City, eu acho que isso é importante aqui referir, as tecnologias ajudam-nos em muita coisa. Eu consigo estar em ligação com os meus amigos e familiares do Brasil, os que estão em África. Nós conseguimos resolver do ponto de vista médico muitas questões que são as facilitadas, mas não nos tira a possibilidade de nós conversarmos na rua, de convivermos com o colega, de jogarmos as tais cartas, das pessoas idosas poderem levar os netos às escolas que deixaram de levar. Nós vivemos um problema tão grande, que é as novas gerações não convivem com as gerações mais idosas. Eu convivi com os meus avós, os meus filhos não tiveram tempo de conviver. Nem sequer, até porque andamos todos uns para cada lado, os pais passaram a ter múltiplas mobilidades, trabalhos longínquos. Só meter um grãozinho de areia em isso não parece seja um problema português, particularmente. Sim, eu posso lhe dizer que é um problema de muitos outros sítios, mas efetivamente, com muita lamentavelmente, nos encontros e nas conferências e nas reuniões que eu tenho, pelo menos a nível europeu, nós estamos muito atrasados. Estamos muito, muito atrás de Espanha, por exemplo, quando vamos a Pontevedra, na Galiza, e vemos um alcaide que tem vindo a Portugal N vezes,
que é Presidente de Câmara há 23 anos, portanto há 23 anos votam nele, que é médico e que decidiu a certa altura, e ele disse-o também no nosso encontro há 15 dias no Porto, que se chegou à conclusão que era o trabalho dele social mais importante não era ser médico, mas era ir ser Presidente de Câmara, porque ele estava farto de passar Xanax e medicamentos para as pessoas que andavam todas cansadas. E hoje as crianças já estão na escola a tomar a medicação, porque os pais não os deixam também ir à escola a pé. Os pais são os primeiros a levar os meninos no carro, no banco de trás, saem da garagem, metem-nos no banco, dão-nos um smartphone para eles irem a jogar macaquinhos, não querem falar com eles na viagem, metem-os na sala de aulas, os professores ocupam-nos, à tarde já estão a pô-los no hotel e à noite dizem-lhe 1 hora, brincam com eles 1 hora se brincarem. E isso não pode ser. A cidade tem que proibir esse sistema. E pode proibir através do desenho da cidade. A senhora Presidente de Câmara de Paris, a partir do dia 1 de janeiro deste ano, proibiu as ruas terem trânsito em frente às escolas. Não há trânsito automóvel. Para que os pais, se quiserem acompanhar os meninos, têm que andar 100 ou 200 metros a pé. Aproveitam, fazem o seu ginásio ao ar livre. Eu tenho escrito muito, também no vosso jornal, sobre criar cidades de ginásio ao ar livre. Eu não vou para o ginásio. Eu estou aqui e deixei o meu carro o mais longe possível para eu caminhar até aqui, porque eu tenho que caminhar. Eu tenho que chegar ao fim do dia e ter 4 km feitos. É o mínimo. E o meu médico diz que eu estou ótimo e eu não ando a tomar nada. Eu preciso portanto, tenho que caminhar. Claro que tenho que também caminhar, sentar de vez em quando ao telefone, tenho que apreciar a natureza, mas por isso eu tenho que ter percursos confortáveis, eu tenho que ter mais jardins. Eu chamo aqui uma atenção. Nós em Portugal há 50 anos que não fazemos um jardim. Eu fiquei muito preocupada com o que eu vi aqui há bocadinho. Que não construímos um jardim. Nós estamos a construir em Portugal parques verdes. E bem, para nós ao fim de semana, eu faço parte desse conjunto de pessoas, saio de sapatilhas, vou para a Foz do Porto, entro no Parque da Cidade do Porto, chego a Matosinhos e ando ali a caminhar, vou de bicicleta, mas isso é para eu descansar um pouco e fazer exercício físico. Mas nós temos, para além disso, que mudarmos os nossos hábitos no cotidiano. As nossas locações, casa-trabalho e casa-escola, têm que ser mais a pé, algumas de bicicleta se tivermos capacidade física e menos de automóvel. Por isso é que também, quando trabalho nesta vida de desenhar cidades para pessoas que querem viver 100 anos, eu vou dizendo assim, nós temos que planear as cidades. Isto não se faz da noite para o dia. Paula, obrigado pelas suas palavras, já voltamos a si, sobretudo pela sua energia também. Muito bem. Rui Coutinho, é o último a falar. Vamos dar lugar às gerações mais novas, vem da Academia, da nova SBE. Como levar os cidadãos a não serem apenas receptores das políticas, mas de alguma maneira também participantes e autores destas novas soluções que são propostas para as cidades do futuro? Eu acho que essa questão é fundamental. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. Nós temos ouvido bastante a perspectiva das políticas públicas, Sim. que é absolutamente essencial, mas eu acredito que a urgência e a magnitude destes desafios carecem também de um envolvimento das empresas, encontrar os negócios certos que permitem escalar muitas destas soluções que ouvimos há pouco no painel anterior, e os próprios cidadãos como partes interessadas e envolvidas na cocriação destas soluções. Portanto, nós acreditamos que para endereçar esta urgência e esta magnitude destes desafios, nós precisamos de inovação, é o meu viés, eu trabalho em inovação, é a minha vida, precisamos de encontrar novas propostas de valor e novos modelos de negócio que consigam transpor muitos destes pilotos, muitas destas iniciativas que tipicamente são pontuais, estão a testar uma solução qualquer, conseguimos escalar isto para de facto gerar um impacto mais massificado com estas soluções. Nós precisamos de acelerar esse processo. Uma forma de acelerarmos este processo, pode ser paradoxal, é mitigarmos o risco associado a estes processos. Em qualquer projeto que é experimental, que tem uma natureza experimental... O risco quem? Para as empresas? O risco que está associado. Muitas das coisas que estão a ser desenvolvidas, por exemplo, no Fraunhofer, têm uma capacidade ou têm um potencial de risco elevado. O que nós fazemos na inovação, ao contrário do que é percepção generalizada, não é arriscar. É exatamente o contrário. É mitigar e gerir o risco. É mitigar esse risco
envolvendo, por exemplo, os tomadores finais, os utilizadores finais destas soluções, na cocriação dessas soluções. Garantir um fit mais adequado, mais rápido e mais barato entre aquilo que é o problema e aquilo que é a solução para o problema. É muitas vezes ter o cuidado, a preocupação, e a Ana é uma especialista nessa área, de garantir que sabemos, antes de pilotarmos a solução, percebemos que estamos a endereçar o problema certo. E muitas vezes nós temos soluções extraordinárias para problemas que não são sentidos ou que estão ao lado daquilo que é a verdadeira natureza do problema. Portanto, ao envolvermos os cidadãos, ao envolvermos as comunidades na cocriação através de processos de inovação aberta e colaborativa, e há exemplos muito abundantes que mostram o grau de eficiência dessas soluções e, sobretudo, o grau de a viabilidade económica que se consegue encontrar. É que muitas destas soluções, estimuladas pelas políticas públicas, elas depois têm um problema de sustentabilidade e de viabilidade a médio e longo prazo. Ou seja, a questão das empresas. Das empresas entrarem no ciclo. É absolutamente fundamental. Desculpem se isto é algum cinismo e algum excesso de pragmatismo e é o viés de estar numa business school. Mas se nós não encontrarmos o business case, a solução não vai ser massificada. E se não vai ser massificada, não vai ter impacto. Portanto, como é que nós, através da inovação, conseguimos fazer um match, mapearmos aquilo que são os problemas concretos com as pessoas que os sentem, envolver as propostas de valor que podem ajudar a solucionar esses problemas, pela tecnologia, pelos dados, mas às vezes por coisas muito mais simples do que tecnologia e dados, às vezes muito bom senso, às vezes são questões até muito práticas, e como é que compatibilizamos isso com modelos de negócio que permitam às empresas ter rentabilidade, porque é essa rentabilidade que vai permitir que elas escalem as soluções. Mas o problema disto é como é que se... A Paula ainda há pouco falava, por exemplo, porque é que os nossos velhos não se veem andarilhos nas ruas. Certo. A monetização ou a questão de tornar isto algo em que se possa envolver empresas não é facilmente visível, estou de acordo ou não? É verdade, mas se nós conseguirmos... Quer dizer, esse é o seu trabalho. Se nós conseguirmos conseguir fazer isso. As políticas públicas são essenciais, não apenas como os tomadores da solução, mas como os enablers da solução. As entidades públicas, as câmaras municipais, através de toda a informação que dispõem... facilitadores. Sim, exatamente, porque muitas dessas soluções que vão permitir que as pessoas possam andar de andarilhos, vão pressupor materiais, vão pressupor técnicas construtivas que têm que ter viabilidade económica. E elas só vão ter viabilidade económica se nós conseguirmos trazer alguma inovação e conseguimos experimentar conceitos que depois façam um match. Vou usar aqui alguns termos técnicos. Nós temos que encontrar aquilo que é desejável, compatibilizar com aquilo que é execuível, mas se não for viável, não vai ser implementado em escala. E se não vai ser implementado em escala, vamos ter micro-soluções em micro-territórios, mas não vamos endereçar a magnitude e a urgência do tema. Deixem-me dar-vos um exemplo, e nem tem que depender tudo das políticas públicas. Deixem-me dar-vos um exemplo de uma startup que é um unicórnio português e que eu acho que vai ser a empresa mais valiosa, a empresa portuguesa mais valiosa, que se chama Sword Health. E a Sword Health nasce de um problema pessoal que aconteceu com o irmão do fundador. Portanto, há um propósito, há um problema muito específico, a partir de um coma prolongado e depois da necessidade extrema de fisioterapia. E o que a Sword Health faz é fisioterapia digital remota à distância. E consegue escalar de uma forma absolutamente impressionante a capacidade que tem de ajudar pessoas com problemas muito específicos, vertebromotores e etc, etc. E é um unicórnio. E foi o mais rápido unicórnio português. E vai ser, na minha opinião, a empresa mais valiosa de Portugal. Porque tem uma margem de negócio associada a temas relacionados com a saúde, com a longevidade, com a qualidade de vida. Não depende de políticas públicas, mas tem o seu espaço de inovação e um modelo de negócio que pode ser escalável. Naturalmente, por exemplo, com as seguradoras, que são o cliente, o utilizador. Sou eu que tenho um problema e uma necessidade de fisioterapia, mas o cliente da Sword Health é provavelmente a Multicare. Portanto, por acaso acho que não é Multicare ainda, mas com certeza representa as seguradoras. É um exemplo, ou seja, eu não estou a menorizar a necessidade e a importância das políticas públicas, são fundamentais, não apenas como o único tomador ou promotor da solução, são também fundamentais como enablers na regulação, na capacidade que têm de experimentar, de compreenderem que as cidades são laboratórios vivos onde tudo acontece. A mobilidade, na energia, na alimentação, na saúde, tudo acontece nas cidades e, portanto, as cidades são um sítio onde nós podemos experimentar. Deixe-me acrescentar um ponto, é muito interessante o que está a dizer. O senhor participa numa universidade que hoje em dia é o que se pode chamar uma universidade aberta no sentido global, que compete com outras universidades lá fora. Esta questão das cidades e das cidades do futuro permite-lhe ver, em relação a exemplos exteriores,
em que ponto é que nós estamos de olhar para estes problemas e de os tentar resolver? Isto é, se estamos mais ou menos atrasados ou se estamos, como deu o exemplo aqui deste unicórnio, em que estamos na ponta, na vanguarda? Nós temos um conjunto de cidades, como a Paula referia, e a Paula tem um expertise maior do que eu, seguramente, nesta área. Nós temos um conjunto de cidades que estão na vanguarda e com um grau de sofisticação, a partir não só das suas políticas públicas, mas da forma como co-criam com as suas comunidades, que são benchmarks internacionais. O que tem acontecido em Matosinhos, o que tem acontecido no Porto, o que acontece muitas vezes em Lisboa. Problema, tipicamente são grandes cidades, são cidades que têm nas suas estruturas municipais a capacidade de ter técnicos, expertise e recursos para poderem, e equipas para endereçarem estes temas. Falta-nos o tema da massificação e da escalabilidade. Mas nós não comparamos, nesses melhores casos, nós não comparamos mal. Temos erros e temos coisas que são extraordinárias, como vejo isso acontecer noutras cidades muito sofisticadas pela Europa e pelos Estados Unidos. O que eu acho é que o problema é global. O problema não é só português. Não acho que exista uma idiosincrasia e uma especificidade portuguesa naquilo que é a minha perspectiva e onde nós trabalhamos na nova SPE. O que acreditamos é que, mais uma vez, e peço desculpa, há uma obsessão por impacto que nós temos na nova SPE. A magnitude do desafio e a urgência do desafio obriga-nos a soluções que tenham mais escala e que acelerem essa escala para acelerarem o impacto. Nós andamos a falar em Smart Cities há 20 e tal anos. Passamos por várias gerações. Primeiro andamos a povoar o território de hardware, depois não sabíamos o que fazer com os dados. Hoje estamos a endereçar o que temos que fazer com os dados. O que nos falta é perceber como é que esse hardware e esses dados são enablers de negócios. E os negócios têm impacto na vida das pessoas. Por outro lado, as empresas também têm que perceber que a melhor forma de terem melhores negócios é endereçarem desafios das pessoas reais. E, portanto, há aqui uma mudança também de mindset nas empresas e nos seus gestores. Doing well by doing good. E o business case do impacto é esse. É que provavelmente vai ser um melhor negócio se endereçarmos estes temas, que são temas de desafio societal, que geram uma carga emocional muitas vezes muito elevada. Por exemplo, como ocupar os mais velhos que já não estão a trabalhar? Essa é outra dimensão e termino. Esta cocriação com os cidadãos é um dos grandes mecanismos que pode aproveitar este know-how da população. Eu detesto esta expressão em idade não ativa, eu detesto a expressão da idade ativa, da idade não ativa, mas que têm contributos absolutamente valiosos e que estão disponíveis para os trazer e que, se envolvendo algumas iniciativas, há um projeto incrível que eu recomendo que verifiquem online, Patient Innovation, em que pacientes, pessoas que estão a sofrer a doença naquele momento, estão a co-criar soluções para a sua própria doença, tecnológicas muitas vezes, e não há ali um padrão de idade, não são os mais novos que co-criam, são todos, incluído aqueles que são mais velhos. E essa utilidade, a utilidade desse know-how, dessa capacidade, dessa massa crítica, dessa percepção do problema, é absolutamente fundamental naquilo que eu diria, mais do que Smart Cities, Smart Communities, que enderecem o tema da longevidade com impacto. Rui, obrigado. Já volto a si. Paula, queria acrescentar? Sim, porque se por um lado e bem concordo com tudo que aqui foi dito e tudo isto acho que vai muito na onda da doença, ou melhor, da resolução de problemas perante uma pessoa que está doente, eu torno a querer aqui puxar a brasa à minha sardinha, que é, nós temos muito que atuar em Portugal na parte preventiva. Eu tenho lido muito e estudado sobre aquilo que nós investimos em Portugal na parte preventiva da saúde e é muito pouco. Nós estamos na cauda dos piores resultados da Europa a nível de doenças. Nós temos cerca de 10 milhões de habitantes com diabetes. Eu peço desculpa porque torno a dizer, não sou médica, mas eu fiz questão de trazer este número porque tenho estado a estudar, por exemplo, no Porto, à medida que aumenta o nível de dióxido de carbono na nossa VCI, que é a segunda circular de Lisboa, aumenta o número de pessoas com entradas de urgência no Hospital de São João. É bastante pior que a segunda circular, desculpe dizer. É muito pior. Tem mais trânsito ainda. Mas eu tenho solução para a segunda circular e para a VCI, do ponto de vista urbanístico. Eu e muitos outros urbanistas. E, portanto, se há uma relação tão direta, significa que se nós andarmos para trás... e entram com que doenças? Entram com doenças cardiovasculares, pulmonares, cardíacas e hoje também oncológicas e também já de saúde mental. Portanto, se há uma relação direta, isso estava por uma conferência de muito tempo, entre aquilo que é as emissões de
gases negativos, nefastos para a saúde e aquilo que são as doenças, vamos andar para trás. Eu quero é que pensem ao contrário e que os políticos portugueses, dos governos de Portugal e das autarquias, que de resto, na minha opinião, são os grandes fazedores do nosso país, são as autarquias. Repare-se que elas estavam em 2019 a começar a trabalhar o planeamento da mobilidade, na minha ótica, a reduzirem drasticamente a bilhética dos transportes públicos, a começarem a apostar no sistema de transportes públicos, etc. Vem a pandemia, quem é que resolve o problema? As autarquias. Tratam das pessoas todas. Ainda nem se pensava a nível nacional como é que se ia resolver, já estavam os autarcas e os bombeiros e a proteção civil, que eu sei porque lido com as autarquias todos os dias e com os senhores presidentes de Câmara a tratar destes assuntos. E, portanto, houve aqui uma paragem, claramente, disruptiva, entre aquilo que estávamos a começar a ver finalmente a trabalhar e a percebermos que quem planear melhor as cidades do ponto de vista urbanístico e da mobilidade e do espaço público podem ser cidades mais saudáveis, podemos então viver mais tempo e agora sim, parece que estamos a começar a terminar, entre aspas, a pandemia do Covid, mas percebemos que há outras pandemias porque toda a gente diz que anda tudo maluco. Eu só ouço dizer, anda tudo doido. Porque as pessoas mudaram. Aquilo que há um bocadinho aqui se referiu, e bem, sobre o trabalho e o idoso, eu posso lhe dizer no meu caso, eu adorava nunca me reformar. Adorava. Mas eu sei que eu vou ter uma altura em que eu não vou render tanto. A minha energia vai desacelerar. Ainda falta muito. Mas pela vai sua energia desacelerar. ainda deve faltar muito. Então o que é que eu acho que era preciso fazer? Como eu tenho na minha empresa pessoas idosas que estavam reformadas e fui buscá-las porque elas são um potencial de conhecimento e me podem ajudar a pôr os mais novos a aprenderem melhor, porque o maior investimento que nós temos, cada um de nós, é o nosso conhecimento, é a nossa vida. Ninguém pode se descartar de uma pessoa com 80 anos que aprendeu imenso. Paula, e isso é importante para as empresas. Além de ter razão no resto, tem razão num ponto em que disse é que cada coisa que nós estamos aqui a falar quase parece uma conferência e um tema autónomo. Mas por uma questão de economia de tempo, é 1h17, vamos com 45 minutos de debate. Eu vou pedir, e claro que eu sei que muito ficará por dizer, pela ordem inicial, que cada um, num minuto, deixe uma ideia para a nossa plateia sobre o que ouviu aqui e, sobretudo, apontando caminhos de futuro. O Sr. Castro Caldas começa naturalmente por si. Muito brevemente, aproveitemos as pessoas que ainda estão úteis a partir dos 65 anos. Podem fazer muito por nós. Isso é quase um cartaz, um outdoor político. Aproveitemos as pessoas depois dos 65 anos. Muito bem, foi menos de um minuto ainda por cima. Por favor. Muito bem. Permita-me só uma ligeiríssima correção aqui ao que disse a engenheira Paula Teles, que falou em 10 milhões de diabéticos. Não, depois enganei-me no nome. Pronto, é energia. É 1 milhão. É 1 milhão. Ok, 10%. 10 milhões em Portugal. Não, só para não alarmar as pessoas. Sim, eu não tenho, portanto, 10 É 1 milhão. não precisam ser 10 milhões. Ok, num minuto, não é? Por favor. Pronto, eu acho que, quer dizer, o essencial foi realmente dito. Lidar com o tema do envelhecimento das sociedades é multidisciplinar, como agora se diz, e, portanto, tem vários aspectos, do ponto de vista social, urbanístico, mobilidade, etc., do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social. Eu diria o principal será realmente adaptar-nos a este shift da idade que avançou e que vai continuar a avançar e realmente valorizar cada vez mais as pessoas que têm mais idade. Portanto, evitar a sua exclusão social em todos os níveis, quer do ponto de vista da sua utilidade para a sociedade e ainda estão realmente muito com capacidades para serem bastante úteis, facilitar todos os outros aspectos da mobilidade, de praticar o exercício, apoio também do ponto de vista alimentar, os estilos de vida, etc. Mas ter ideia que, obviamente, as políticas públicas são extremamente importantes e realmente a sociedade ainda não está preparada para este desafio. E, portanto, há muita coisa a fazer, muito centrada, eu diria, nas comunidades. Portanto, e como referiu e bem a engenheira Paula Teles, do ponto de vista mais micro, mais local, será aí que deverá haver a maior intervenção, portanto, a nível das comunidades, a nível da casa das pessoas, a tal casa que não está preparada, contrariamente à preparação, por exemplo, para as crianças, e apostar cada vez mais neste segmento,
às vezes em coisas tão simples como, por exemplo, e termino, o tema da vacinação. E só estou a dar este exemplo porque foi muito patente agora na pandemia do Covid. Portanto, toda a gente percebeu as faixas etárias mais afetadas, toda a gente percebeu a importância da vacinação. E quem fala da vacina do Covid fala da vacina da gripe, fala da vacina da pneumonia, e não há ainda um plano, eu diria um plano nacional de vacinação para as idades mais avançadas. Há algumas que realmente estão, digamos, incluídas e são gratuitas, há outras que nem por isso. Provavelmente dedicar a mesma atenção que a sociedade dedica às grávidas, às crianças e bem, dedicar também à população mais idosa. Neste momento, só para dar este número, em Portugal, há 2,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos e há só 1,4 milhões com menos de 14. Portanto, eu acho que isto diz tudo. Muito obrigado também pelas suas intervenções. Paulo, eu há pouco, peço desculpa, interrompia de forma um bocadinho brusca, mas eu aproveito o seu embalo e no último minuto... Agora, em termos de remate, o que é que eu posso dizer? Eu gostava muito que todos pensassem que temos um ciclo de vida, que o nosso ciclo de vida começa quando nascemos, que temos um ponto auge e que vamos ter uma decadência, e que pensem isso com naturalidade e afeto, e eu diria felicidade. Porque bom que era que todos nós pudéssemos viver e sentir esse ciclo de vida e ver as nossas famílias e um dia os filhos e os netos a crescerem. Eu acho que isso é uma parte muito bela da vida. E, portanto, posto isto, e sabendo que na área da mobilidade cerca de 70% das deslocações que são feitas em automóvel têm menos de 2 km, aquelas pessoas que têm possibilidades de mobilidade solicitavam muito que andassem a pé, começassem a andar a pé, para resolver muitos problemas. Eu deixei o carro mesmo aqui em baixo, pronto, já disse isso 2 vezes. Da próxima vez vou depois deixar não o diga carro que vai para o no ginásio fazer esforço físico. Não digo, não. Para ficar assim, com 40 anos. E, portanto, deixo aqui um repto aos técnicos que desenham cidades, que sejam responsáveis e que apliquem as leis que existem em Portugal. Se aplicarem as leis que existem, as cidades serão bem desenhadas, porque mais ou menos está tudo resolvido. Não há uma aplicação correta das leis, etc. Bem, isso também é algo que ouvimos muito em Portugal. muito. Aos cidadãos que também aprendam a serem mais ativos na sociedade civil, a não ficarem só a dizer mal de tudo e a poderem discutir os assuntos com as populações e com os seus autarcas e com os governos e com as associações, que façam parte de uma sociedade, como se tratassem dos vossos municípios de um vosso condomínio. Uma cidade é um condomínio, como nós tratamos do nosso condomínio de casa. E nós somos todos responsáveis. E não é dizer mal, é fazer parte. E se puderem dedicarem 4 anos à sua vida para ser políticos, nem que seja o último vogal da junta de freguesia, aconselhava. Porque aí iam mudar, se calhar, um bocadinho a opinião sobre também a parte política. E, por último, dizer aos políticos que estão aqui, e aos que nos estão a ouvir, que não tenham medo. Que não tenham medo de mudar. De inverter completamente a pirâmide do desenho urbano e da mobilidade. O tempo hoje é de pensar nas pessoas e nos peões e não nos automóveis. E se não tiverem medo, estão a cuidar da sua saúde, das pessoas que votaram nelas, e se não votarem mais e se perderem, paciência. Fizeram aquilo que estava na consciência. Não trabalharem para os votos, mas trabalharem com aquilo que entendem que é dignidade, numa altura em que estamos a viver pandemias, em que estamos a pôr pessoas idosas nos tais guetos, a não conversar e não dialogarem com as sociedades e a termos realmente uma grande sociedade que tem muitos problemas, nomeadamente de inclusão. E, portanto, eu acho que é o não ter medo, o ser responsável, o participarmos e o acreditarmos que hoje temos uma vida que daqui a uns anos não vai ser igual, mas que pode ser digna e pode ser mais bem vivida. E isso é trabalhar tudo. Muito obrigado. Tem o nosso voto, seguramente. Rui, na sua última intervenção... Não sou política. Não, por isso é que eu disse que tem o meu voto, se fosse não dizia. Rui, na sua última intervenção, dirá naturalmente o que entender, se possível, e com a sua agilidade mental, integra aqui um ponto que nós falámos que queria abordar e que eu acho muito interessante e que não falou na primeira intervenção, desta solução do Patient Innovation, que eu acho que também pode ser um bom remate para este debate. Sim, eu acho que o que nós precisamos é de uma forma diferente de pensar. A forma como nós temos pensado
Todas as organizações, como indivíduos, até aqui não nos têm resolvido o problema. Nós não temos sido capazes de resolver o problema e, portanto, ou começamos a pensar de forma diferente e a experimentar alternativas, ou não vamos resolver o problema muito rapidamente. O problema particular, como é que nós endereçamos este crescimento populacional e esta longevidade com qualidade das pessoas, com qualidade de vida, de forma proativa e de forma estruturante. Eu acho que os cidadãos têm que mudar a forma de pensar, precisamente em linha com o que a Paula dizia. Como é que podem participar ativamente? Como é que sentem que a sua voz é ouvida? Quem está nas entidades políticas tem que mudar a sua forma de pensar, porque tem que começar a ouvir mais o cidadão, e o cidadão não pode ser só ouvido quando vota. Ele tem que ser ouvido permanentemente e, portanto, as metodologias de cocriação com os cidadãos devem ser aplicadas, e o Patient Innovation é um bom tubo de experiência, digamos assim, um teste laboratorial quase, porque o que nós estamos a dizer é às pessoas que estão a sofrer o problema, e neste caso estamos a falar de problemas de saúde. É um projeto que envolve a nova Medical School, a nova SBE, Copenhagen Business School, liderada pelo professor Pedro Oliveira e pela professora Helena Canhão, e que na prática o que criou foi um processo de citizen science, onde os cidadãos, os pacientes, podem propor soluções tecnológicas ou não para ajudar na cura, no tratamento, na prevenção de um conjunto de doenças, e que há um conjunto de empresas que estão disponíveis para ajudar a prototipar e a experimentar e a encontrar não só a execuibilidade como um modelo de negócio. Isto é uma forma de pensar diferente. Precisamos de uma forma de pensar diferente nas políticas públicas, porque elas não podem só estar circunscritas a ciclos políticos de curto prazo. E precisamos daqui de compromissos mais duradouros. E precisamos de uma forma nova de pensar nas empresas, percebendo que os modelos de negócio que vão pagar salários e distribuir lucros no futuro são aqueles que estão a endereçar este tipo de problemas e que estão a ter uma consequência, um impacto positivo de valor partilhado para a sociedade. E isto é uma forma de fazer negócios muito diferente. Portanto, eu diria que precisamos de todos começar a pensar um bocadinho diferente. Muito bem. Eu espero que tenham gostado, pelo menos tanto quanto eu. Achei super útil, super esclarecedor. Obrigado aos quatro, obrigado uma vez mais à organização, a quem teve paciência e disponibilidade para estar aqui a ouvir, e bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigado aos membros.